Você sabia que no seu sangue existe um ser capaz de, com um estralar de dedos, causar o caos no seu organismo? Eu te conto depois da vinheta quem é. Para você que não me conhece, eu me chamo William Sena, sou nutricionista e nesta série de vídeos eu trago para você como você pode entender e se empoderar da sua saúde, tá? E seguindo a sequência, mas antes, vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem uma playlist, tá? Com todos esses vídeos dessa série de exames laboratoriais, com ela você conseguirá ter um entendimento e um aprofundamento necessário, não é superficial, é necessário, também não é tão aprofundado que se você é médico, é nutricionista e tal, já você tem que ter um outro conhecimento, um outro olhar. Aqui a gente desmistifica, a gente tenta traduzir em letras miúdas, em letras, em palavras mais fáceis de serem digeridas, toda essa complexidade da área da saúde, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para os slides. Deixa eu projetar aqui. Pronto. Seguinte, vamos seguir. Já falamos sobre os leucócitos, já falamos sobre os neutrófilos, já falamos sobre os eosinófilos e agora vamos falar sobre os basófilos, beleza? Se você perceber, deixa eu dar até um zoom aqui para ficar mais legal. Deixa eu tirar aqui, pronto. Se você perceber, o basófilo, ele é o que tem o menor percentual representativo de todos. Ó, esse aqui tem 54, esse tem 1,7, esse tem 38, esse tem 5. Ele tem 0,4 nesse exemplo aqui, que é um exame que, entre aspas, normal. E tem que ser o menor, tá, pessoal? Tem que ser, vocês vão entender mais pra frente, mas o basófilo, ele não pode estar exacerbado, ele não pode estar aumentado. Se tiver, é um problema. Vocês vão entender aqui logo na sequência, beleza? Bom, novamente eu trago essa imagem aqui, que é da diferenciação. Deixa eu dar até um zoom novamente, melhor, né? Da diferenciação. Então, tá aqui, ó, a célula veio para cá, então ela vai se fazer essa diferenciação, tá? Então ela vem para cá e vai fazer essa diferenciação para um desses quatro aqui, beleza? E o basófilo, que é esse da ponta, e o basófilo ele controla as reações alérgicas e liberam a histamina. Se você teve problema com histamina, se você é alérgico, se você, por exemplo, é alérgico a camarão, a frutos do mar, a esse tipo de coisa, com certeza já ouviu essa palavra, histamina. Seu médico já deve ter falado para você sobre histamina. E quando nós temos uma reação alérgica, onde a glote fecha, você fica sem respirar, começa a se coçar, enfim, é essa cidadã aqui que causa tudo isso. Por isso é que tem que ser o menor sempre de todos os nossos soldados. O basófilo aqui ele é representado por esse mago, ó. Esse mago com essa poção. Por quê? Porque justamente com essa poçãozinha dele aqui, ele taca e o caos acontece, entendeu? Diferente dos outros aqui, faz de acontecer, que flecha pega um, esse escudo aqui protege, tal, não sei o que. Essa poção ele vai tacar e não interessa se vai ser bom, se vai ser ruim, você vai sofrer uma consequência de todo jeito, tá bom? Então, o basófilo, até coloquei aqui, ó, com um estalo o caos acontece. E isso é verdade, tanto para o bem quanto para o mal. Quando tá tendo aquela treta, de que você se cortou, né? Deixa eu até avançar, o próximo é isso, quer ver? Aqui, ó, quando tá tendo essa treta e os dois que a gente já citou, por exemplo, o neutrófilo, o basófilo, eles não conseguem digerir essa treta, os eosinófilos no caso. Os eosinófilos não conseguem dar conta da treta, vem o basófilo, que é o que a gente está falando aqui agora. E o basófilo, ele vai ser o responsável por liberar a histamina, beleza? O que é a histamina? A histamina é o que vai propiciar uma vasodilatação, ou seja, é o seguinte, ó, tá tendo treta, o pessoal aqui, ó, deixa
Deixa eu dar um zoom aqui para você entender. O povo aqui tá saindo na mão. A treta aqui tá embaçada. Tá todo mundo morrendo. Não tá dando conta. O que eles fazem? Mano, chama reforço. Como que chama reforço no seu sangue? O sangue ele tem que aumentar o calibre. Então vamos lá. Tá vendo aqui essa... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Tá vendo esse sangue? Tem até uma imagem seguinte, mas eu vou já exemplificar agora. Tá vendo essa parede sanguínea aqui? A histamina faz com que essa parede alargue. Então aconteça uma vasodilatação. Com isso, consegue passar mais sangue aqui e mais soldados chegam na guerra. Mais soldados chegam na batalha. Essa ação da histamina... Deixa eu aumentar aqui. Essa ação da histamina... ela tem que ser muito bem controlada. Por isso, eu repito, ele é o menor dos exames laboratoriais. Ele aqui é o menor, tem que ser da porcentagem menor. Por quê? Porque senão pode acontecer, por exemplo, urticária. Para quem não sabe, urticária é uma liberação da histamina exacerbada de uma forma grotesca, é o corpo inteiro, então coça, é um negócio surreal, tá? Então, a histamina ela é liberada nessas ações. Então, quando você tem uma reação alérgica, uma reação inflamatória, você já deve ter batido se cortado, e nessa própria imagem aqui, ela mostra isso daqui, ó. Tá vendo esse vermelho? É a histamina que causa. Opa, deixa eu voltar para lá aqui, ó. Tá vendo esse vermelho? É a histamina que causa. O inchaço é a histamina que causa. A coceira que às vezes dá é a histamina que causa. E isso é muito bom. Você já deve ter percebido que quando você faz de conta, dá uma topada em algum lugar, seu dedo fica vermelho e incha. Isso é um sinal, é o seu corpo sinalizando que, ó, precisamos de ajuda aqui para que chegue mais nutrientes, para que chegue mais sangue, mais agentes para reparar aquele lugar que foi lesionado. Então isso é legal por quê? Porque o corpo, ele sinaliza, isso é uma sinalização do corpo. E aí tem uma questão que se chama sítios inflamatórios. Então tá tendo um sítio inflamatório ali, ou seja, um conjunto de ações inflamatórias. E aí você já deve ter se deparado com você mesmo em algum momento isso aqui, ó. Esse tipo de coceira, esse tipo de vermelhidão na pele é causado por a histamina, tá? Então aqui, no caso de um excesso, digamos que essa pessoa aqui, ela se arranhou. Vou dar um exemplo. Ela passou num mato, alguma coisa, até uma planta que chama urticária, né? Que ela dá coceira, justamente ela dá coceira. E aí ele passou naquele lugar. Então existe um agente agressor ali. Então é liberada a histamina para que os vasos sanguíneos cheguem aqui. E aí com isso a gente impeça que você fique doente. Então o seu corpo faz com que você não fique doente nesse sentido. Então é liberado o quê? A inflamação, que a histamina ela vai causar isso, mas é a inflamação benéfica, é isso que nós temos que entender. A inflamação ela é bem-vinda, desde que seja necessária e controlada. Quando existe uma inflamação contínua é que é o problema. Então vamos lá, a histamina ela vai liberar essa vermelhidão e esse inchaço. E muitas vezes a coceira é causada pela histamina também, tá? Então tudo isso é esse cidadão, é esse fulano aqui, tá? Chamado basófilo, esse cara da poção aqui, que ele libera o caos. Por isso que com o estalo ele libera o caos. Ao mesmo tempo que ele está chamando mais pessoas para a treta, para a guerra, ele também, entre aspas, te prejudica. Porque se você está com o sistema imunológico descontrolado, uma batida ou alguma coisa, aquilo ali demora. Você já deve ter visto pessoas que demoram para poder se recuperar de lesões, etc. É porque às vezes a sinalização está fraca, às vezes está com o sistema imunológico todo deturpado, todo bagunçado e não consegue se regenerar com a facilidade que precisava, tá? Aqui nesse outro exemplo, ó, é o que a histamina faz, por isso que ela é importante. Imagina que isso aqui, ó, é o seu vaso sanguíneo comprimido, ou seja, quando a gente tem um corte, existe um equilíbrio no nosso corpo, só para você saber. Ao mesmo tempo que ele precisa mandar agentes para poder conter aquele corte, ele também precisa ter ações de vasoconstricção, ou seja, comprimir a ida de sangue, porque senão você pode morrer por perda de sangue, né, por uma hemorragia.
Então, o nosso corpo ele não é burro. A gente é que acha que o corpo é burro, mas ele é muito mais inteligente do que nós mesmos. Então, ele tem que viver entre um equilíbrio, entre vasoconstricção, isso eu estou falando num corte, por exemplo, e vasodilatação. E a estamina que faz esse controle para a vasodilatação. E existe outro contrarregulador, porque tudo no nosso corpo é um equilíbrio, que vai fazer a vasoconstricção, ou seja, a compressão do vaso sanguíneo para que passe menos sangue para aquele lugar. E aqui no meio seria a função normal da nossa veia, só para você entender. Na nossa veia, tem diferença, né? Veia, artéria, enfim. Mas da nossa veia, o normal seria assim. Quando existe um sangramento e tal, não sei o que, ele tem que ficar assim. E a estamina, ele vai aumentar o porte, o calibre da veia para que passe mais sangue. Por isso fica vermelho, por isso incha. Porque o seu corpo está direcionando as forças ali, todo o batalhão de guerra para aquele local do sítio de inflamação. Beleza? Então, eu acredito que seja isso. Passei por tudo aqui, tá certinho. Se você gostou, novamente peço, deixa o like. Eu te convido a clicar no link abaixo, conheça o e-book que eu mesmo criei sobre exames laboratoriais, tá um preço super, hiper, mega em conta, tá? Vai com certeza te ajudar e muito a você ter um entendimento do seu exame de sangue ali, não ficar refém apenas de um diagnóstico médico e com isso você conseguir ser autor da sua própria saúde. Você ter o poder, né, ser você o seu próprio incentivo de correr atrás de melhorar todos os seus parâmetros, e um deles é do eosinófilo, se porventura ele tiver aumentado, do basófilo, do neutrófilo e etc. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Até lá!